Eu vou ler aqui um texto de 2 minutos que eu escrevi para vocês e que diz assim, apenas para falar uma coisa que me arde no coração. No final de 93, eu fui enviado ao continente africano, onde trabalhei por muitos anos, abrindo igreja em diversos países. Também naquela ocasião abri uma igreja em Madras, na Índia. Em 99 voltei para o Brasil, fui morar em Irecê, no semiárido da Bahia, com a missão de criar uma fazenda que servisse de modelo para o Programa Brasileiro de Reforma Agrária, que possui 6.000 assentamentos, mas a grande maioria improdutivo, favelas rurais. Porque o governo não consegue colocar dinheiro que é necessário para os nossos irmãos no campo. Os ricos não deixam. Hoje mesmo, na revista Veja, se você abrir, vai estar lá uns pobres homens pendurando carne seca num varal, e a manchete da revista Veja, quem leu essa semana, é sombra, água fresca, farra. Meu Deus, será possível que os pobres não podem comer uma carne seca? Devido à repercussão da Fazenda Canaã, fui dessa vez enviado para a política. Confesso que naquele instante eu fiquei triste. Aceitei, também porque na Igreja Universal você não tem opção. Na Igreja Universal, quem conhece a Igreja Universal, aqui também não é muito diferente, não. Aqui... Mas você não tem muita opção, então você vai, tem que ir. Então... Mas eu me lembro que naquele dia eu fiz uma oração. E eu disse o seguinte: meu Deus, eu não faria isso com um filho meu. Eu não tiraria um filho do altar para a política. Fiz essa oração, calado, sozinho, eu com Deus. Mas confesso a vocês que eu estava equivocado, meus irmãos. Por quê? Porque quando eu me tornei senador, pastores de todas as igrejas começaram a me procurar com problemas no exterior. Problema na África, problema na Europa, no Sul, na América do Sul, na Argentina, em tudo quanto é lugar. E eu não sabia como ajudar. Recorri ao inesquecível presidente Lula, que Deus o abençoe e salve sua alma, nosso grande presidente. E eu lhe disse, mas como é que eu posso ajudar, querido? Eu falei, presidente, me dá uma carta sua, me apresentando aos presidentes desses países onde as igrejas estão com problema. E ele me deu. Ele escreveu cartas com a mão. Ele dizia assim ao presidente, olha, presidente, por exemplo, de Barbados, onde tinha uma igreja que os pastores estavam sendo expulsos. Em nome das boas relações entre o Brasil e a sua nação, peço que atenda o senador, é meu amigo, e veja a situação dos brasileiros que aí se encontram. Os presidentes me receberam. E aí eu vi que tinha uma missão a cumprir. Porque eu mesmo abri uma igreja em Lusaka, na Zâmbia, em 1994, e os pastores tinham sido expulsos de lá. Com carta do presidente Lula, não só os pastores puderam voltar, como o presidente Rupi Abanda deu para eles uma concessão de rádio e televisão para que eles pudessem pregar o evangelho naquele país pobre da África. Bom, nós brasileiros somos uma raça diferente. Por quê? Porque o ser humano, vocês sabem, é uma raça só, é um ser humano, mas ele tem 4 cores. Quem nasce na Ásia, pelo clima, pela comida, fica amarelo. Quem nasce na Índia, fica vermelho. Na África, fica escurinho. E quem vai para a Europa, fica branco. Você não tem escurinho na Europa. Você também não tem vermelho na Ásia. Você não tem amarelo na África. É uma coisa do solo, do clima, das coisas ali. Pois bem, e nós brasileiros? Nós não somos negros, nós não somos brancos, nós não somos vermelho e amarelo. Nós somos tudo isso e muito mais. Por quê? Por quê? Pelo seguinte, porque nesse panelão racial, onde há 500 anos se retempera a alma do homem brasileiro, nós misturamos tudo. E, meus queridos e amados irmãos, há 2000 anos a igreja tenta cumprir a missão de levar o evangelho a todas as nações da terra. Até hoje não conseguiu. Nós não podemos contar mais com os americanos. Eles ficaram ricos e esqueceram. Os ingleses fizeram um grande papel no século XIX, mas também, pastor Davi Cabral, nós não podemos contar com eles. Qual é a raça que tem igrejas fortes como a nossa, que tem recursos, que tem rádio, que tem televisão, que tem aviões, que tem helicóptero? Qual é a raça capaz de entrar em qualquer país do mundo, sobretudo nas últimas fronteiras, que é a Índia, a China e os países árabes, se não o Brasil e os brasileiros? Se não nós, quem poderá cumprir essa missão? O nosso presidente Lula nos mostrou que é possível. Por quê?
Porque ele fez um sucesso danado no mundo, porque foi o primeiro presidente do Brasil que não tinha vergonha de ser brasileiro, se expressava como nós, sentia como nós, falava como nós, se vestia como nós. Ele entrou no mundo inteiro e foi chamado pelo presidente da República dos Estados Unidos. Esse é o cara. Ele fundou na sua intuição, foi um dos que ajudou a montar o BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. O IBAS, que também inclui a África do Sul. Ele fez acordo com Ahmadinejad, que o mundo inteiro odiava. Eu não vou entrar aqui em fatores ideológicos ou políticos, mas para nós que temos sede de alma, que queremos ganhar os muçulmanos que até hoje apedrejam suas mulheres, queremos falar de Jesus para eles. Olha, os brasileiros são muito aceitos, muito bem aceitos, graças ao nosso presidente. De tal maneira que hoje eu vim pedir aos irmãos oração pelos pastores. Oração não é só isso não, oração, paciência, tolerância, amor, misericórdia. A gente interrompe púlpito, a gente interrompe culto, a gente fica pedindo para um e para outro, porque nós somos políticos, nós dependemos dos irmãos, da compreensão dos irmãos, da compaixão dos irmãos. E agora, vocês podem ter certeza, os evangélicos vão crescer na política, todos eles. Nós temos jovens, meninos, o filho do pastor Everaldo é uma esperança. Nós temos prata da casa. Um dia essa nação vai eleger um presidente evangélico. E aí, meus irmãos, meus queridos irmãos, nós poderemos erguer os nossos olhos aos horizontes infinitos da esperança que estão brancos para a ceifa e rasgar neles a perspectiva iluminada e gloriosa do nosso destino de ser a igreja evangelizadora dos últimos dias, a levar o evangelho a todas as nações da terra. E aí poderemos sim erguer também os olhos aos céus e esperar que aquele que um dia o mundo crucificou agora veja descendo com a sua glória e o seu poder sobre as nuvens. É a batalha final. Bispo Manuel Ferreira é um homem que lutou muito. Bispo Macedo está chegando quase aos 70 anos. Esses grandes líderes serão chamados a uma batalha final. Há uma batalha final. Só falta o cumprimento de nós chegarmos o evangelho a todas as nações. Já viram maremoto, terremoto, corrupção, pecado, Sodoma e Gomorra? Pastor Abner fala, internet é infernet. É Sodoma e Gomorra em dimensão planetária. É infernet. Tudo que estava previsto já se cumpriu. O que está faltando? O evangelho chegar a todas as nações da terra. Eu fui pastor na Índia. Eu abri igreja na África, hoje eu volto, tem centenas de igrejas. Na Índia tem a mesma igreja que eu abri em 94 em Madras. Semana retrasada falei com o pastor, ele falou para mim, eu estava dando folheto na porta da igreja, a polícia veio e me reprimiu. Eu fui no embaixador da Índia, falei com ele falou, Crivella, nós não temos nenhum interesse da vista para igreja nenhuma. Eu falei, mas você sabe que tem pastores lá. Ele falou, mas é uma ofensa ao país. Eu falei, você chama de ofensa, nós chamamos de amor às almas. E o Espírito Santo vai fazer uma obra grande. Haverá na nossa geração uma batalha final.